Olá, estamos aqui para uma aula específica sobre um tema que é muito relevante para concurso do MPT, para concurso da OAB, para os concursos em geral, porque é uma aula sobre ação civil pública. Vejam, ação civil pública, você estuda ela em diversos assuntos. Você estuda quando está vendo direito constitucional, quando está vendo o próprio direito processual civil, quando está vendo direito administrativo e também quando está vendo direito processual do trabalho. A ação civil pública é assim, o instrumento processual que ele é constitucionalmente assegurado para a defesa dos interesses ou direitos meta ou trans individuais. Então, a primeira questão, quando a gente está aí falando, vamos falar sobre a ação civil pública e a gente falar sobre os interesses meta-individuais, transindividuais, que se dividem em interesses coletivos, difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não há como você fazer o entendimento dessa aula ou de qualquer aula sobre ação civil pública sem ir para o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor vem no seu artigo 81 falando especificamente sobre esses direitos e uma conceituação excelente, uma conceituação legal de quais seriam esses direitos. Eis a importância do dispositivo. Então, vamos colocar na tela o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Aí vem o importante que é o parágrafo. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de 1. Interesse ou direitos difusos, assim entendidos para os efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas determinadas e ligadas por circunstância de fato. Então, vamos ver. Na esfera trabalhista, isso tem uma certa, relativamente comum, interesse difuso. Então, a gente está falando de meio ambiente do trabalho, discriminação no ambiente do trabalho, e a gente tem uma atuação forte do Ministério Público do Trabalho na defesa desses que são interesses difusos dos trabalhadores relativos ao meio ambiente do trabalho, daí a competência da Justiça do Trabalho para análise dessas questões. Então, conceituação dos interesses difusos. Vamos para os direitos coletivos, vejam na tela. Interesses ou direitos coletivos, assim entendidos para efeitos desse código, os transindividuais de natureza indivisível, aí vem o importante, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária, por uma relação jurídica base. Vocês vejam, quando a gente está falando em direito coletivo do trabalho, em geral, a gente está falando dos direitos coletivos, toda essa margem, quando a gente fala do direito sindical, a gente está falando de direitos coletivos dos trabalhadores, muito comum, portanto, na esfera trabalhista. E temos também os direitos individuais homogêneos. Vejam a conceituação legal. Interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos, os decorrentes de origem comum. Então, o que a gente tinha como exemplo aí de individual homogêneo na esfera trabalhista? Existe uma atuação muitas vezes frequente, por exemplo, normas de duração da jornada. Essas normas de duração da jornada estão abrangendo ali ou prejudicando uma determinada categoria. A empresa não vem cumprindo as determinações legais no tocante às limitações da jornada e a parte vem e formula uma ação civil pública para que sejam observados os ditames legais relativos à observância das normas de duração do trabalho. Temos aí, portanto, uma hipótese específica de interesse, direito individual homogêneo, trabalhista, que tem uma larga aplicabilidade no processo do trabalho. Então, para a gente entender a ação civil pública no processo de trabalho, tem que entender, portanto, a diferença entre os interesses difusos, coletivos, individuais homogêneos. Diferença é esse estabelecido no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, foi para a tela e vocês precisam gravar aí no vademecum de vocês. Aí vem a ação civil pública, que ela é normalmente precedida, quando formulada pelo Ministério Público do Trabalho, do inquérito civil público. Nesse inquérito de civil público, o Ministério Público do Trabalho, em geral,
não é obrigatória a formulação desse inquérito civil público, mas normalmente é feito, ele tanto vai tentar firmar um termo de ajustamento de conduta, ele apura ali o que aconteceu e tenta firmar com a parte um termo de ajustamento de conduta, para que esse termo de ajustamento de conduta depois seja executado perante a Justiça do Trabalho. Então, aí poupará a ação civil pública, ou, na hipótese, para a coleta de provas, é feita oitiva, é juntado depois com a petição inicial da ação civil pública para ser consubstanciada, e, inclusive, quando o Ministério Público requer a concessão de medidas de antecipação de tutela, medidas liminares, ele já faz a prova de suas alegações através das declarações que foram tomadas lá perante o Ministério Público no inquérito civil público. Então, daí a importância do inquérito civil público. Tá. Quando a gente fala em ação civil pública, a gente também vê o tópico ação civil coletiva. E aí é uma controvérsia enorme para você saber o que é ação civil coletiva. É gênero? É espécie? É subespécie? E aí cada doutrinador vem apontando de uma forma diferente. Tem gente que entende que, olha, ação civil pública é para de interesse difuso e interesse coletivo. Se for direito individual homogêneo, é ação civil coletiva. Tem gente que diz, olha, um é sinônimo da outra. Tem gente que diz, olha, não, ação civil pública é formulada pelo Ministério Público, tanto na hipótese de difuso coletivo, como isso aí é nítido, como também no individual homogêneo. Sendo que a ação civil coletiva seria pelos outros legitimados, pelos sindicatos, por exemplo. Então, existe uma certa controvérsia, e aí a gente tem, por exemplo, a posição de Visgrandra, que é essa posição que eu disse, a primeira. Ou seja, a ação civil pública é para distrito coletivo, é para direito coletivo e direito difuso. E a ação civil coletiva é para direito individual homogêneo. Sendo que o caso de Henrique Bezerra Leite já entende diferentemente. A ação civil pública seria nos 3 casos e o Ministério Público com legitimidade para os 3 casos. Vai depender aí. Até porque o próprio caso de Henrique Bezerra Leite, quando vai falar em seu livro, ele indica, olha, a ação civil pública, ela tem previsão constitucional, a ação civil coletiva, não. A ação civil pública é muito mais abrangente, existe no ordenamento jurídico uma proteção muito maior, por razão pela qual ele quer elastecer essa possibilidade de atuação via ação civil pública. E quem tem legitimidade para ajuizamento da ação civil pública? Vejam na tela o artigo 5º da Lei de Ação Civil Pública. O Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estados Federal, Municípios, Autarquia, Empresa Pública, Fundação Sociedade de Economia Mista, a associação que funciona há mais de 1 ano e tem as finalidades para defesa dos interesses. Olhem que aí, no caso, quando a gente está falando das associações que funcionam há mais de 1 ano, no caso trabalhista, a gente está falando especificamente do sindicatos, porque são sindicatos que abordam têm essa legitimidade para o ajuizamento da ação civil pública, especificamente trabalhista. Quando a gente fala associação na área trabalhista, a gente está falando realmente dos sindicatos. Então, são esses os legitimados para a formulação da ação civil pública trabalhista. Outro legitimado para o ajuizamento da ação civil pública trabalhista é a Ordem dos Advogados do Brasil, embora não seja comum. Por quê? Porque a própria OAB vem prevista no próprio Estatuto da Ordem como legitimado para a formulação da ação civil pública. Bom, a gente falou dos legitimados para a ação civil pública. A ação civil pública ela tem um rito próprio, tem a lei da ação civil pública estabelecendo o rito próprio. O que é importante, o que cai normalmente a respeito disso é a questão da coisa julgada na ação civil pública e a litispendência na ação civil pública. Como se dá a coisa julgada nas
as ações coletivas. Mais uma vez, a gente precisa ir em cima do quê? Do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor que vem estabelecendo a possibilidade de uma coisa julgada que somente é feita nas hipóteses do julgamento favorável. E aí é a coisa julgada segundo eventum litis e ela vem prevista no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Vejam na tela. Nas ações coletivas de que trata esse código, a sentença fará coisa julgada. Veja o que é importante. Cada inciso desses que vocês estão vendo aí falam ou de direitos difusos, direitos coletivos, direitos individuais homogêneos, nessa ordem. Erga omnes, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas. Hipótese que, em qualquer legitimado, poderá intentar nova ação com idêntico fundamento valendo de nova prova. Então, esse aí é para a hipótese dos interesses difusos. 2. Ultrapartes, mais limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo na hipótese de improcedência por insuficiência de prova, nos termos do artigo anterior. Então, essa hipótese é para os direitos coletivos. E o 3, erga omnes, apenas nos casos de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores, na hipótese do inciso 3º do artigo 81. Então, o que vocês viram aí? A coisa julgada secunda eventum litis, que vem previsto no artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor, fundado na própria divisão de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, que é feita no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor e uma coisa ligada à outra. Então, o 103 e o 81 do Código de Defesa do Consumidor. E aí a gente passa para uma outra questão. Bom, a coisa julgada a gente já viu, é o quê? Secunda eventum litis, depende se for procedente ou não for procedente, porque a coisa julgada terá diferenciação aí nas hipóteses. Bom, última discussão, litispendência. Existe litispendência entre uma ação individual e uma coletiva? Muito tempo se discutiu isso aí. Por quê? Existe uma ação civil pública. Essa ação civil pública é formulada, por exemplo, pelo sindicato para requerer alguns direitos individuais homogêneos. Aí, a parte vem, formula a sua ação individual, requerendo o quê? Os mesmos direitos, que, no caso, são os direitos dele também. Então, a parte tá lá, o sindicato está lá requerendo o pagamento do adicional de insalubridade para a categoria toda que trabalha naquela empresa e o empregado vem sozinho e formula o seu pedido de adicional de insalubridade. Pergunta, existe litispendência? Aí, isso ainda, porque ainda não existe uma súmula a respeito disso, objeto de discussão. Por quê? Bom, por um lado, a litispendência pressuporia a identidade de partes, e não existe identidade de partes, porque uma parte é o sindicato que formulou a ação civil pública, o Ministério Público que formulou a ação civil pública. No outro é a parte individualmente que está formulando seu requerimento. Sim, mas o pedido é o mesmo. O adicional de insalubridade. Sendo que lá na ação civil pública, aquela parte seria substituída. E aí surge a discussão. Tem litispendência, não tem litispendência? Como é que se faz para evitar a litispendência? E aí o Tribunal Superior do Trabalho, hoje em dia, adota expressamente ou literalmente o entendimento do artigo 104 do Código de Defesa do Consumidor. E o que é esse artigo 104? Vejam na tela. As ações coletivas previstas nos incisos 1º e 2º, parágrafo 1 do artigo 81, ou seja, difusos e coletivos, não induzem litispendência para ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou outras partes a que aludem os incisos 2 e 3 do artigo anterior não beneficiarão os autores dessas ações individuais, se não for requerida a sua suspensão no prazo de 30 dias, aí vem, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva. Vejam, preste atenção, o artigo 104 aí estava falando só de difuso e coletivo. Mas a doutrina é firme no sentido de que se aplica também às hipóteses de individual homogêneo.
que seria o inciso 3 do artigo 81. Então, o que o TST vem entendendo hoje? Olha, a gente aplica o 104 para as hipóteses, todas as hipóteses, e o individual e o homogêneo também. Portanto, naquela hipótese que eu falei, se a parte não requerer a suspensão no prazo de 30 dias, a ação ela não vai abranger o direito individual, porque o artigo 104 ele é expressamente nesse sentido, quando ele fala assim, que as ações coletivas não induzem litispendências para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes outra partes, aqui à luz dos incisos, não beneficiarão os autores das ações individuais se não for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias a contar da ciência dos autos do ajuizamento da nova ação coletiva. Então, é necessário que isso você formula a contestação, formula essa notícia de que existe uma ação coletiva tratando do mesmo tema e com o mesmo objeto, e aí a parte autora tem o prazo de 30 dias para requerer ou não a suspensão nos autos daquela decisão. Então, daquela ação que foi instaurada. Então, é por força disso que nós temos o reconhecimento, o TST tem feito o reconhecimento da litispendência, as hipóteses de cabimento da litispendência na ação coletiva. E aí a gente tem um acórdão específico que é importante para que vocês fiquem bem claros como vem sendo o posicionamento do TST a respeito dessa litispendência entre ação individual e ação coletiva, conquanto ainda seja julgamento em nível de acordos e não de uma súmula, nem de uma orientação jurisprudencial, e a gente sempre se foque mais em súmulas e orientações jurisprudenciais, mas é interessante que essa julgado, que seria um julgado paradigmático, vocês vejam, porque mostra qual vem sendo o posicionamento atual do Tribunal Superior do Trabalho. Vejam aí na tela. A parte inicial falando sobre outros assuntos e logo na metade vem falando litispendência, ação civil pública. A decisão monocrática proferida não merece reforma, pois a jurisprudência dessa Corte firma no sentido da inexistência de litispendência entre ação civil pública e ação individual. Quer porque o artigo 104 do CDC preleciona que as ações coletivas que visam a tutela dos interesses coletivos ou difusos não induzem litispendência para as ações individuais, quer por ausência de identidade de partes, nos termos do artigo 301, parágrafo 2º do CPC. Nesse sentido, os precedentes indicados na decisão agravada. Portanto, o que vocês veem? O entendimento do TST no sentido não induz litispendência. Por que não induz litispendência? Por força a ausência de identidade de partes e por força do disposto no artigo 104 do CDC, que vocês acabaram de ver aí na tela. Vejam. De uma forma mais ampla, o que é importante você saber sobre a ação civil pública? É importante você saber, hipótese de cabimento. 2, legitimados para ação civil pública. 3, coisa julgada, ação civil pública. 4, litispendência na ação civil pública. Voltem-se aos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor que eu mencionei aí na tela para vocês e fixem o entendimento de vocês da ação civil pública em geral, à luz e tendo em vista a competência trabalhista específica para as lides envolvendo as relações de trabalho. Então, ficamos por aqui. Até mais!